Oi minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é contando um pouco da minha jornada desde o começo da gravidez até agora, na reta final, né? Que eu ainda estou com a minha bebê aqui no forno, gravando esse vídeo, ainda estou com ela aqui, só esperando ela vir, né? Na hora dela. Eu elaborei alguns tópicos pra tá lendo aqui e vou respondendo, né? Então, o primeiro tópico, como eu descobri a gravidez. Então, a minha gravidez, ela foi planejada, sim. Só que, assim, foi um planejado, digamos assim, eu achava que era demorado, porque na minha ginecologista, ela, como eu tinha micropolicisto, ela dizia que era difícil eu engravidar e também que por conta da obesidade, né? Que eu sou acima do peso, aí teria esses fatores. Então, eu não achei que seria fácil de engravidar. Então, eu e Júlia, a gente resolveu iniciar as tentativas e foi de primeira. Aí a gente conseguiu, né, essa benção da Maria Júlia. E como foi que eu descobri, assim? Como a gente já tava tentando, aí a minha menstruação, ela atrasou. E eu já fui fazer o teste. Nesse dia eu tava em casa. Aí eu comprei o teste de farmácia e vi uma linha bem clarinha. Só que eu não tava acreditando, que eu fiquei tipo assim... Eu não fui aquela reação daquelas mulheres que choram, gritam, essas coisas. Eu fiquei assim, tipo, só olhei e fiquei assim, paralisada, sem acreditar. Que nem até eu mandei pro Júlia, aí depois eu comprei um monte de teste pra ver. Com dias depois eu fui fazendo, aí a linhazinha foi aumentando. Aí, quando foi num sábado, a gente resolveu fazer o de sangue. Tava lá, positivo, reagente. Eu nem gravei eu fazendo o teste. Porque foi uma coisa tão assim, um choque assim pra mim, tão rápido, porque eu fiz por fazer. Eu não imaginei que seria logo de primeira, né? Então, basicamente, foi essa minha descoberta. O segundo ponto, primeiros sintomas do primeiro trimestre. Então, no primeiro trimestre, eu senti mais enjoos, mas não a ponto de provocar. Na verdade, eu cheguei a provocar uma única vez, que eu, quando eu tava tomando a vitamina, aí como eu tava com muita fome, eu tomei a vitamina, eu comecei a passar mal e vomitei, só a vitamina, que eu vomitei, né? Aí, assim, enjoo, eu sentia mais quando eu ia trabalhar, porque como eu ia na rota da empresa, aí ficava aquele balançado, aí eu sentia aquele enjoo. Foi basicamente isso do primeiro trimestre. Outro tópico é revelação do sexo. Então, esse é um assunto bem polêmico, né, que aconteceu. Porque, assim, algumas pessoas da minha família queriam fazer chá revelação. Só que como é que eu posso dizer? Pelos vídeos que eu tava vendo, chá revelação, eu até me interessei. Só que como tem aquela questão de ter aquele momento do casal, e eu sentia que isso não ia ocorrer, assim, por parte da minha família e na parte do Júlio também. E, tipo, eu queria comemorar quando a descoberta do sexo, eu e o Júlio. Então, a gente decidiu não fazer chá revelação em família, não. A madrinha da Julie, a Lara, aí a gente fez o... Não, eu nem esperei, acho que é no quarto mês. No quarto mês que tá pra descobrir o sexo, eu nem esperei isso. Eu fiz sexagem fetal, porque, menino, era uma agonia tão grande pra saber o sexo. Aí eu fiz sexagem fetal. Aí esse é o resultado, a Lara e o Matheus viram o resultado. Aí eles vieram aqui em casa, colocou a gente de costas um pro outro, leu uma mensagenzinha, né? E pintou o nosso rosto. Aí quando a gente virou, tava lá a rosinha, meu mundo rosa. Próximo tópico é chá de fralda e enxoval, né? Coloquei logo esses dois tópicos junto pro vídeo não ficar muito longo. Assim, a gente foi botar na ponta da caneta, a nossa família é muito grande, dos dois lados. Assim, tinha familiares que, tipo, se a gente manda, claro, né, a gente mandou um convite pra família toda, né? Aí, tipo assim, na família tem 5, 6 pessoas. Aí, imaginei, vocês podem até fazer comentários assim, né? Dizer que não concorda comigo, né? Mas foi no meu pensamento, meio do Júlio, né? Tudo que a gente decidiu aqui
Durante toda a gestação foi eu e ele, não foi só eu, foi os dois, né? E assim, tipo, numa família tinha 6, 5 pessoas. Aí, eu, particularmente, eu por mim, Alessandra, se a minha família fosse grande da minha casa, eu levaria no mínimo uns 2, 3 pacotes, dependendo da quantidade de fralda. Mas como eu conheço a família, eles iriam levar um único pacote. Eu ia gastar muito com comida, muito com decoração, muito com tudo. E no final das contas não ia compensar a quantidade de fralda. Poderia ser aquele momento especial? Poderia. Só que questão financeira não ia ficar legal, entendeu? Aí por isso que a gente optou por não fazer o chá de fralda com as pessoas. Aí o que a gente optou? Optou por fazer chá rifa. Era uma coisa que eu não queria, mas no final das contas acabei optando por chá rifa. No grupo da minha família, o Júlio mandou no grupo da família dele. A gente mandou para alguns conhecidos, ele também mandou. Não lembro exatamente a quantidade de números preenchidos, mas acho que foi em média de 70 a 75, 80 por aí. Ficou faltando pouco número, né? Teve uns momentos que, como eu vi que já muita gente tinha colocado, e eu resolvi colocar no status só por colocar, mas também não coloquei direto, né? Coloquei e veio algumas pessoas que eu não tinha pensado em mandar a rifa e elas foram colocar. Aí, assim, da quantidade da pessoa que deram, nem todas entregaram. Mas teve outras pessoas que nem participaram do chá rifa e deram fralda, deram uma roupinha, ou lenço umedecido, sabonete, perfume, deram um mimo, né? Deram a fralda mais um mimo. Vídeo anterior mostrando o quarto da Júlia, né? Como é que tá? Vocês podem ver que eu recebi muita fralda mesmo. Apesar de não ter preenchido toda a rifa, e nem todos ter dado, outras pessoas foram dando. E isso foi, assim, gratificante, sabe? Foi maravilhoso. A gente optou por ir comprando de acordo com o que ela for crescendo. A gente comprou só pouquíssimas roupas. Na verdade, a gente ganhou muito também, né? Por causa da rifa. Compramos algumas. Alguns dias atrás a gente também comprou mais, porque a gente achou que tinha muito pouco, né? Mas a gente mesclou. RN, MP. Esses tamanhos variados, né? A gente variou. Que eu acho que ela só tem uma gaveta de roupa. E aquela parte, assim, de cabide do guarda-roupa, né? Aí, assim, o enxoval, basicamente, a gente optou por ir comprando aos poucos em relação às roupas. Produtos de higiene da mesma forma, porque a gente não sabe se ela vai nascer com alergia ou não. Então, a gente optou por ir comprando tudo aos poucos. Kit de berço, comprei também só um. Depois eu me arrependi, porque eu tava vendo os casos, nem é bom o bebê ele ter tanta coisa assim como vem no kit de berço, porque pode causar sufocamento, né? Sufocar a criança. Nem à toa que eu nem coloquei o kit de berço que eu comprei. Coloquei só uma capa protetora no colchão, uma fronha e coloquei um que vem que é pra colocar no negócio como se fosse tipo do véu, né? Coloquei lá. O próximo tópico que eu coloquei aqui foi mais ou menos para explicar para vocês como foi a questão dos exames e consultas, né? Então, desde o começo da gravidez, a Julie foi meio que... Assim, os médicos diagnosticaram ela como uma bebê gig, né? Porque desde o começo, ela é muito grande. Muito grande para a idade gestacional que eu tô, né? E, assim, eu tive que fazer 2 vezes o exame da diabetes. Fiz no período que eles solicitam. E agora, recentemente, também fiz. Não tenho diabetes. Questão de pressão, também eles achavam muito assim... Na verdade, eles acham, né? Na minha cabeça, eu não tenho problema de pressão. Mas eu não sou especialista, né? Então, não posso dizer nada. Problema de pressão. Tive alguns momentos, alguns picos, assim, muito difíceis. Mas era mais quando eu tava com dor de cabeça. Porque era por conta do cansaço. Mas fiz uso, ainda tô fazendo uso da medicação, né? E pra mim tá controlado. Só o que alterava era justamente nos dias da consulta. Porque quando eu ia pras consultas, como é por agendado no Apvida, eu basicamente chegava em cima da hora, aí já passava pela recepção, aí eles mandavam ir pra gente pra triagem. Aí eu fazia a medição da pressão, eu tava cansada, porque ia deixar o carro no canto com o Júlio. Aí andando, chegava na correria.
entendeu? Aí sempre tava essa alteração entre 13, 14. Teve uma vez que deu 16. Gente, mas eu não sinto nada. Não sinto nada. Aí eles me enquadraram no grupo de risco, né? De hipertensão. Aí eu faço até o uso da medicação. Mas da diabetes não deu nada, fiz 2 vezes, não deu nada. E assim, os exames eu achei bem tranquilo, sabe? Esse da diabetes, o pessoal falava que era o terror, né, das grávidas, mas eu não achei terror, foi bem tranquilo. É só enjoativo. É muito... Nos 2 primeiros goles você suporta, mas depois é muito enjoativo. E também o que cansa é o tempo de espera, porque você tem que passar, o que? Acho que é 2 horas, depois que toma 2 horas, além do jejum, né, que você já tem que ir de jejum. Aí você toma o líquido, tem que esperar, faz um furo, aí depois, com 1 hora, depois você toma o líquido, faz um furo, aí depois mais 1 hora, leva outro furo, né? Aí, tipo, essa demora desse tempo assim, você não pode beber água, não pode vomitar, não pode nada. Você só tem que estar ali esperando a hora passar. Aí isso é entediante, que eu achei, né? Pra beber, eu bebi até que consideravelmente rápido, né? Levei várias furadas, porque eu tenho um probleminha, né? Que uma vez uma mulher me falou, né? Que a minha veia, eu nem sei se isso existe, nem cheguei a pesquisar. É uma veia bailarina, alguma coisa assim. Que é tipo assim, eles pegam na veia da gente, né? Eles acham, só que quando vai furar, ela sumiu, saiu do canto. Aí, assim, levei vários furos. Nessa última, eu levei uma furada bem aqui, outra bem aqui, e nesse braço aqui também. O que era pra ser pouco, foi muito. E toda a vida eu saio com isso aqui meio roxo. Porque tem algumas, né, que quando elas acham, elas furam e ficam procurando com a agulha dentro, aí acaba machucando. Mas eu sou muito de boa em relação a isso, né, a fazer exames, então não é uma coisa assim que me assustou, né. Aí fiz todos os exames direitinho, tô fazendo os acompanhamentos também de pré-natal, tudo direitinho, tá? Até o momento, realmente foi só essa questão da Júlia ser grande, mas eu acredito que seja pelo fato de eu ser grande e o Júlio também ser grande, né? Então, acredito que seja genética. Diabetes foi descartado, somente essa questão mesmo da pressão que a gente agora tá monitorando. O próximo tópico é mudanças no meu corpo. Então, gente, o que é que eu achei que mudou no meu corpo? A barriga, né? Claro, né? A barriga é bem nítida. Só que assim, no meu caso, eu sempre fui uma gorda, só que não era uma gorda com barriga grande. Uma barriga baixa, considerada, né? O padrão que a gente vê de pessoas em obesidade, né? E assim, a minha barriga, ela veio crescer. Eu vim notar que ela cresceu assim muito a partir do 7º mês. Do 7º mês pro 8º, e agora desse 8º pro 9º, ela simplesmente deu um pulo assim tão grande que é bem nítido, né? Muito, porque eu já vi casos de mulheres que têm muito mais estrias. Gente, o que me incomodou é questão de manchas. A minha axila, eu já considerava ela um pouquinho assim, escura. Ela escureceu muito mais. Axila, virilha, pescoço. Gente, eu tenho uma agonia tão grande no meu pescoço, porque eu tenho a sensação de que ele tá sujo direto. O que incomodou foi isso. Nem foi nem a barriga, foi essas manchas assim no pescoço que me incomodou muito. Pelos. Eu achei que os pelos cresceram muito fora do normal. Muito, muito rápido mesmo, assim. Achei muito bom. Foi, sabe o quê? A questão do cabelo. Eu senti que o meu cabelo ficou mais forte. E cresce muito rápido. Meu cabelo, acho que foi por conta das vitaminas, né? Cresceu muito, que eu notei. Não foi uma mudança, assim, muito radical. Eu dei graças a Deus. Foi a questão do meu peso. Tava até vendo ontem, da minha primeira consulta até a minha última que eu tive, né? Eu engordei basicamente 4 quilos e alguma coisinha. Eu sempre arredondo pra 5 quando alguém me pergunta. Engordei 5 quilos. Do começo da gestação até agora os 9 meses, eu só engordei 5 quilos. Mas também, gente, era uma coisa que batia muito na minha tecla, assim, sabe? Uma coisa que eu tava na minha cabeça, eu não quero engordar, porque
já era difícil pra mim estar acima do peso. E na gravidez engordar muito seria uma coisa muito complicada pra mim, né? Então, eu consegui. E por incrível que pareça, eu não fiz tantas dietas assim, não. Não fiz. Mas eu sempre tive esse controle, sabe? Tipo, no trabalho eu controlar muito a refeição. Tipo, eu merendava de manhã certinho, levava merenda, almoço pro trabalho, comia direitinho. A maioria das vezes eu comia besteira à noite, porque como eu chegava cansada, e o Júlio também, nem ele nem eu queria fazer comida. Aí a gente optava por comprar. Então, o outro ponto aqui foi dificuldades na gestação. O que pra mim eu achei mais difícil desde o começo até agora foi a questão de idas ao banheiro, gente. Idas ao banheiro é demais. Eu já fazia xixi com frequência, porque eu bebo muita água. Mas depois que eu engravidei, é demais. É demais, demais. Idas ao banheiro, pra dormir, muito ruim. Agora na reta final, que tá mais horrível ainda, porque eu sinto muita dor na lombar. Eu durmo de lado, o sono hoje, em média de tipo meia hora, 1 hora, eu já me acordo com dor na parte da lombar, do quadril, toda essa região aqui de baixo, né? Sinto muita dor. Aí viro pro outro lado, aí me acordo novamente, poucos meses depois com dor. Aí vou fazer xixi. O que tá me dificultando, assim, que eu achei dificuldade foi mais essa questão, sabe? Em relação ao sono. O pessoal diz, aproveita pra dormir enquanto não nasce. Não, gente. Pelo menos aqui comigo não funcionou. Eu achei que foi basicamente isso, a questão do sono, privação, né? Então já tá sendo preparatório pra mim, né? Quando a Júlia nascer. Essa questão, muitas idas ao banheiro. E questão de... Mas agora na reta final, andar. Gente, quando eu começo a andar, eu me canso. A minha escada aqui, a escada aqui de casa, eu subia tranquila. Mas do mês passado pra agora, eu subo já morrendo. Eu vou andando ali, ando um pouquinho e já fico morrendo. Cansada, né? Basicamente foi isso. Gente, o próximo tópico é polêmico. O que mais ouvi das pessoas, gente, parece que quando descobre que você tá grávida, aparece um bando de especialista. Um bando de especialista mesmo. Gente de tudo que é buraco, dando opinião. Opinião de, a parte normal é melhor, a parte cesárea é melhor. Vi opinião muito do meu corpo, dizendo que eu tava inchada, que eu tava inchando. E assim, eu não achei que eu enchei. Eu não achei. Agora assim, em questão de rosto, corpo assim, essa parte assim, não. Agora o que eu sempre tive foi inchaço nos pés. Por conta do peso. Aí, isso realmente era muito notório. Mas a pessoa abria a boca e dizia pra mim, tu tá inchada. Gente, eu ouvi um comentário dizendo que eu tava enorme, gente. Quem que faz um tipo de comentário desse pra uma grávida? Gente, é horrível. Aí, gente dizendo que não adianta comprar muita roupa de RN, não adianta comprar muita fralda, que não pode fazer isso com a criança, não pode fazer isso com a criança, não pode fazer aquilo. Gente, se eu for estender aqui todos os detalhes que eu ouvi, vai ficar muito grande. Mas, basicamente, foi esses tipos de comentário que eu vi durante toda a minha gestação. Mas, claro, né, que eu recebi comentários, mensagens positivos, né? Não posso só dizer aqui dos ruins, né? Que eu recebi muitas mensagens de apoio, de ajuda, assim, né? Do emocional, né? Porque, querendo ou não, o emocional da gente acaba se abalando um pouco, né? Gente, e o vídeo foi sobre isso, né? Sobre o processo desde o começo da descoberta da gestação até agora, na minha retinha final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um conselho pra vocês, as mamães, né, que estiverem vendo esse vídeo. Vocês não se baseiem, assim, porque outras pessoas vão falar, né? Porque cada corpo é único, cada gestação é única. Então, vivam o processo e se cuidem. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, tá? Beijo, até a próxima.